Deixem-me só dizer duas pequenas palavras. Primeiro, agradecer ao juiz Joel as palavras de apreço e de carinho para que teve com o livro que eu escrevi. Eu nasci órfão. Meu pai, como sabem, quando embarcou para o ultramar eu tinha 2 meses. Quando faleceu eu tinha 17, portanto não conheci fisicamente a pessoa do meu pai. Mas a minha mãe incutiu sempre, desde miúdo, o respeito e a memória do meu pai. Isso permitiu e alimentou durante muitos anos eu alimentasse a esperança de um dia ir buscar os restos mortais dele para junto da família. E foi isso que, ao fim de 34 anos, eu diria com a ajuda divina e também dele, porque no sítio onde ele está, muito nos ajudou, conseguimos cumprir aquilo que era o seu desígnio. E o seu desígnio era não mais do que repousar no cemitério em Travanca, junto da sua família. E hoje é onde ele está. Foi isso que eu fiz. Eu diria que fui, no meio de toda esta história, um mensageiro da vontade dele, que se refletiu em mim e que eu tornei material. Ou seja, consegui cumprir um sonho meu desde miúdo, que era a grande vontade do meu pai, de não estar abandonado no ultramar e voltar para junto dos seus. Quis também que essa história fosse conhecida por muita gente, para que o meu exemplo e aquilo que eu fiz pudesse servir de incentivo para que outras trasladações se viessem a efetuar e para que aqueles militares que tombaram ao serviço da pátria não continuassem em terras africanas sozinhos, sem terem um momento onde as famílias os pudessem visitar, onde pudessem colocar uma flor ou uma luz. A minha história serviu já, e mesmo nesta de freguesia Travanca, pelo menos a mais uma trasladação. Quando escrevi o livro disse, se isso viesse a acontecer, se o meu livro tivesse exemplo, pelo menos para mais uma, valeria a pena ter escrito o livro. E sinto-me realizado por isso. Sou claramente uma outra pessoa, depois de ter feito a trasladação dos restos mortais do meu pai. Só eu sei, às vezes que sonhei com o túmulo dele, onde nunca pude ir visitar, onde nunca pude ir rezar por ele. Não tinha, de facto, essa referência. E para nós que somos católicos, e para mim pessoalmente, que preservo as raízes e a família, era um vazio enorme, difícil de explicar. E hoje eu tenho, pelo menos, esse conforto moral de poder vir a Travanca e poder, junto à campa do meu pai, a rezar, pôr umas luzes e fazer aquilo que nunca tinha feito, que foi assistir ao seu funeral, vê-lo descer ir à terra. Diria que durante muitos anos, quando miúdo, alimentava a esperança de que meu pai não tivesse morto, porque nunca tinha visto o seu enterro. Hoje vivo em paz em relação a esse assunto. E diria que sobre o tema, eu próprio coloquei dentro de mim também uma pedra no ar. Quando escrevi o livro, filo exatamente nesse sentido, de que o poder político e o Estado português tinha sido muito injusto para com as famílias daqueles que deram a vida ao serviço da pátria. E que ainda era tempo de podermos corrigir alguns erros do passado e termos a coragem de ir lá buscá-los para junto de nós, para junto daqueles que eram os seus amigos, da sua família. É uma pena que o nosso Estado, ainda hoje, continue numa posição de intransigência e de não querer suportar algumas trasladações. Porque muitas não se fazem, diria não por não haver vontade das próprias famílias, mas sim por não haver disponibilidade económica para fazer. Não me queria alongar. O livro, quero agradecer a sua publicação ao Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Armindo Abreu, a quem eu, antes de publicar o livro, mostrei o projeto, a quem se empenhou e me deu toda a força para o publicar, que fez, diria, a gentileza de adquirir alguns exemplares para distribuir por diversas associações em Amarante e que sem o apoio da Câmara Municipal. E, aliás, eu coloquei na contracapa do livro com o apoio da Câmara Municipal de Amarante. Não foi em vão, foi, de facto, foi uma ajuda preciosa e a isso devo
todo o apoio do Dr. Miguel Abreu. E quero-lhe agradecer publicamente aqui essa ajuda, porque a publicação do livro e aonde ele foi parar, a diversos órgãos de comunicação social, motivou que esta história fosse divulgada. Eu diria que o livro está espalhado por muitos países já, desde o Canadá, Estados Unidos, a imensos países. Eu tenho sido abordado por diversas agências e jornais para contar a minha história. O Cemitério de Trabanca tem sido divulgado na comunicação social, na TVI, em diversas reportagens, no Jornal Público, por tudo. E isso muito se deve ao ter publicado o livro Luta em Sangue. É um livro muito sentido, onde eu coloco poemas que foram escritos a seguir à transladação dos restos mortais do meu pai, sentidos, é uma poesia sentido, e conto toda a história. Não é uma revolta contra o anti-regime, não foi isso que eu quis fazer. Foi só dizer que ainda é possível trazê-los, aqueles que lá estão. Tínhamos nós coragem de ir lá buscá-los. Mais uma vez também, obrigado ao GML pelo convite que me fez para estar aqui presente e às suas simpáticas palavras que disse no seu discurso sobre o meu livro, que não sei mais como agradecer. Muito obrigado. Engenheiro António Teixeira da Mota, caros amigos, duas palavras apenas circunstância. Eu hoje fui convidado para um almoço de lançamento de uma associação dos combatentes, dos antigos combatentes, em Vila Miar. Foi para isso que eu fui convidado. E para que o município também pudesse colaborar, daquilo que for possível, para a constituição e implementação desta associação e para também colaborar na colocação de um monumento, de um memorial em qualquer lugar aqui do Conselho, poderá ser a Tumba da Taída ou outra, ou numa das Tumbas da Taída ou outro local qualquer. Foi para isso que eu fui convidado. Fiquei muito contente por encontrar aqui o Sr. Engenheiro António Teixeira da Mota de cumprir um projeto que tinha. O projeto era a transladação dos restos mortais da sua família, que na altura acho que já tinham sido. Isto são momentos fortes, mas devo dizer que estes momentos só se completam com a leitura do livro. O livro está de livre acesso na Biblioteca de Amarante e na Biblioteca de Vila Miar. Portanto, pode ser requisitado, se não estiver num lado, está no outro, pode ser requisitado e pode ser lido. Porque nós garantimos esta edição não só para agradar ao Sr. Engenheiro António Teixeira da Mota, não, foi para enriquecermos também as nossas bibliotecas. Foi para enriquecermos também os nossos equipamentos que devem estar abertos a toda a população e que devem usufruir deles. A melhor homenagem que nós podemos dar ao pai do engenheiro António Teixeira da Mota é abrir o livro. E o livro está, e o livro aqui em Amarante está disponível. Bom, mas, como eu dizia, eu fui convidado para o lançamento, não é, de uma associação dos combatentes. Eu acho muito bem, aqui em Vila Miar, eu acho muito bem que se constitua essa associação e o município, naquilo que de mim depender, está perfeitamente sintonizado com esta iniciativa e dará o apoio que for necessário dentro, evidentemente, das nossas possibilidades. Estas associações são muito importantes porque nos dão referências do passado, porque nos obrigam a defender valores que os nossos antepassados defenderam. E por estas duas razões. Primeiro, por reconhecimento. Acho que é um sentimento nobre, reconhecer o esforço das gerações passadas para chegarmos até aqui. E por outro lado, porque também nos é útil termos estas referências, porque, como se costuma dizer, isso é uma vontade, mas não deixa de ser uma vontade verdadeira. Quem não tem memória não tem futuro. E se nós queremos preservar o futuro, se queremos lutar pelo futuro com generosidade, com seriedade, porque neste país o que falta, no fundo, é um bocado de seriedade. Com seriedade, temos que ter realmente esta referência. E por isso mesmo, quer pelo reconhecimento, quer porque a Câmara, o município de Amarante está interessado em realmente no desenvolvimento futuro bem necessário, por estes dois motivos, evidentemente, o município de Amarante não se pode separar deste projeto, que me parece um projeto perfeitamente válido. Portanto, força, Ismael, força a todos aqueles que vão constituir a associação da parte do município de Amarante, enquanto tiver lá responsabilidades, terão todo o apoio. Muito obrigado a todos.